concordar com a FIFA. Você é um imã humano de atração. De atração de títulos, cara. E quantos títulos, afinal, você é o recordista mundial da história do futebol de títulos? Eu vou dizer só que em segundo lugar, com 37 títulos cada um, tem só Pelé e Iniesta. Só. Em segundo. O primeiro é o Dani. Quantos títulos, Dani? Muito boa noite a todos. Um grande prazer estar participando aqui novamente. Como foi bem frisado aí, sempre venho depois de ser campeão, então que eu possa vir mais vezes. Mas normalmente eles contam 41, mas eu conto 42 porque ser campeão do mundo não é fácil e eu fui campeão do mundo com a seleção sub-20. E aí eu conto esse título também, mas eles não contam, mas enfim, sempre tem espaço para mais um. Cara, mas é o seguinte, depois você dá uma dura na sua assessoria, porque eu já dei uma dura aqui na minha produção, porque eles botaram 41. A tua assessoria também falou 41. Mas a própria FIFA falou 42, se a FIFA falou 42, quem sou eu para dizer que são 41? Não é isso? Porque as pessoas todas contam como 41, porque fala que o Campeonato do Mundo não entrava nisso, só que como é um campeonato da FIFA, né, então a FIFA ela computa esse outro título que, enfim, o mais importante é seguir conquistando, né? Não o que foi conquistado, não é entrar em debate, é 40. Eu conto 42, né? Porque eu sei o quão difícil é e o quão trabalhoso é você conquistar, então todas as conquistas e se elas são mais importantes ou menos importantes, aí fica a critério dos críticos. Para mim, elas todas têm sua importância e eu sempre vou computar as minhas vitórias. Tá certo. Deixa eu só falar uma coisa. Vale? Quem tem que dizer quantos títulos tem alguém é aquele que ganha. Não é outras pessoas falando, o sub-20 não vale. Pô, o cara jogou, ele coloca e tem todo o direito de colocar todos os títulos. Quantos títulos ele tem? Quem? O Daniel. 42, pô. Então pronto, rapaz. Quer ver uma coisa? Júnior, quantos títulos ele tem, Júnior? Se eu tivesse no lugar dele, eu colocaria também. Ganhar o Mundial da molecada aí conta pra caramba. Pô, pra caramba. Quer ver? Quantos? 42 e acabou a discussão. Então, olha aqui o virtual nosso que mudou. Já tá lá, 42, pronto. Tava 41, já tá. Pronto, já tá lá, Dani. Já tá lá 42. Como é que tá esse joelho, que eu fiquei preocupado quando vi o lance da sua contusão, você levando a mão atrás do joelho, a forma como você caiu, porque hoje é dia 24, mesmo eu sendo não é Copa América é daqui 20 dias, eu estou muito preocupado agora com as eliminatórias, os 2 jogos do Brasil, no dia 4 contra o Equador, em Porto Alegre, e no dia 8, jogo duríssimo, né, em Assunção, Paraguai e Brasil. A apresentação é daqui 3 dias, cara. Como é que você vai chegar lá na apresentação? Você vai dizer pro Tite, conta comigo pro dia 4? Como é que é? Tô querendo saber, que eu vou narrar o jogo, quero saber se você vai jogar ou não. Olha, a gente tá nesse processo de recuperação, foi bem assustador, né? Pela dor que eu senti e no momento, mas depois que a gente fez as provas, a gente viu que não foi nada muito grave, só tem um pequeno estiramento no colateral interno. E eu acredito que estamos debatendo ainda, ver se vou convocado, se não, se continuo convocado, se não. Mas, assim, sempre pensando em estar 100%, né? Porque defender a seleção brasileira é algo muito sagrado para mim. E você ir sem você estar 100% não é conveniente, nem para mim, nem seria leal com o grupo, no qual eu respeito muito. Então, a gente está estudando para poder tomar decisões se vai conseguir chegar a 100% e se não conseguir chegar a 100%, deverei ser cortado, né, da convocação. Então, eu acho que nos próximos dias a decisão vai ser tomada. Mas aquilo, eu volto a insistir, estou focado aqui na recuperação. E se não for agora, vai ser depois, porque o trabalho ele vai continuar. Que bacana. Eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer, mas vou abrir para
os meus companheiros, todo mundo vai querer conversar com você, mas eu faço mais umazinha aqui. Porque você... Opa, apitou alguma coisa aqui. Você teve o problema do joelho, acabou sendo cortado da Copa do Mundo, voltou, como o Júnior disse, em 2019, capitão, braçadeira, jogou uma grande Copa América, foi brilhante, conquistou a Copa América. E aí depois imaginou-se, então, passou a fase do Daniel na seleção. Eu sempre torci para que você pudesse voltar à sua posição de você disparado, na minha humilde opinião, o melhor que tem no futebol mundial. Ponto. Você voltou, camisa 10 do seu clube do coração, jogando no meio-campo, como aconteceu com o Júnior. O Júnior passou da lateral pro meio-campo também, quando foi pro futebol da Europa. E aí o Crespo chegou. Como é que foi essa conversa? Daniel, vem cá, tu vai jogar de ala direita, tu volta lá para aquela lateral do campo, porque lá você é melhor que todo mundo. Cara, e você voltou renovado, remoçado para aquela posição. Você esperava voltar a posição e voltar a ser convocado com a seleção brasileira pela direita, como lateral direito? Olha, assim, a gente sempre espera, né, tá servindo a seleção, para isso que a gente trabalha, né, tava com saudade de poder ver meu nome ali na lista, né, depois da Copa América, que eu tinha feito, eu estava esperando essa continuidade, mas depois vieram as situações de poder mudar de posição, de repente não encaixava muito bem nos planos, né, da seleção, então acabou que eu indo para uma posição que eu a conhecia, joguei no PSG assim também, joguei em outros clubes também algumas vezes nessa posição, mas isso fez com que eu aumentasse um pouco os meus argumentos, né, para quando voltasse a jogar de lateral ter um pouco mais de argumentos naquela posição. Então sempre olhando pelo lado otimista, né, o fato de ter jogado no meio esse período no São Paulo, né, aumentou os meus argumentos futebolísticos na posição de lateral. Com relação ao Crespo, a tomada de decisão do Crespo, eu nunca me omiti, as pessoas tinham criado muito fantasma nesse aspecto, né, de falar que eu não queria jogar mais de lateral, muito pelo contrário, a posição que eu domino, só que eu achava que no São Paulo eu poderia ajudar muito mais na posição de meio campo. Então, quando ele chegou e teve a conversa comigo, eu esclareci para ele a mesma coisa que eu estou falando aqui agora. Criaram fantasma aqui dentro do clube que eu não queria jogar nessa posição, então cabe você tomar a decisão de me colocar. A única coisa que eu quero é jogar, a única coisa que eu quero é ser útil, é ajudar o São Paulo a voltar a conquistar títulos, né? Então, não tem essa de jogar na posição, jogar em outra. A posição que eu me colocar, eu vou tentar performar. Vamos lá, maestro. Antiguidade é posto. Vambora, começa contigo. Eu queria só perguntar para o Daniel duas coisas, por exemplo, né? A nova função dele exatamente em cima do esquema que o Crespo montou com 3 zagueiros, o que dá a ele uma certa liberdade, sem aquela preocupação de precisar, né? Lógico que o lateral, a primeira função é aquela de marcar, mas não aquela obrigação, já que existe um esquema montado e que facilita exatamente, vamos dizer, ele desenvolver todo o seu potencial ofensivo. E se ele tem dentro desse esquema a mesma liberdade para funcionar quase como um homem de meio campo nesse esquema montado pelo Hernan Crespo. É bem pertinente a pergunta, né? Porque eu penso e sempre declarei isso, né? Que assim, o Marcelo e eu, né? Nós optimizamos a função do lateral, né? Criamos uma maneira mais diferente de jogar nessa posição e quando você monta esse esquema, você fica com mais liberdade para você buscar os espaços, né, dentro de campo e não ficar só nessa parcela realmente do lateral, né, que é uma parcela pequena e se você não intervém muito no jogo, você acaba ficando um pouco fora dele, né? Então, assim, o fato de estar jogando de 3 zagueiros dá uma certa liberdade, né? Para você poder
se mover mais pelo campo, achar mais o espaço, encontrar o seguinte passe em melhores condições. E eu acho que facilita bastante, sobretudo para o nosso jogo ofensivo, né? Sabendo de que nós temos responsabilidade também defensiva, né? Disso se trata a nossa posição, mas o fato de você ter um zagueiro ali, ele te liberta um pouco mais e começa a aparecer a nossa parte ofensiva, né? Tanto é que aumentamos as nossas assistências, aumentamos as nossas marcas de gols, né? Devido a que a gente tá chegando o tempo todo, a gente está sempre servindo aos nossos companheiros. Então, queira que não, eu volto a insistir, o fato de você estar jogando numa área de campo mais congestionada, que foi a minha primeira parte aqui no São Paulo, né? A gente está jogando ali no meio campo, é uma área mais congestionada, então ela te dá um pouco mais de argumento, né? Quando você joga nessa posição, se eu vejo que o ponta está tapando a linha de passe do lateral, eu venho por dentro, recebo a bola, domino também esse jogo por dentro e acaba otimizando mais ainda, né, a performance. Casa. Então, primeiro, parabéns pelo título. E eu queria ir num lado emocional, Obrigado. Que me atrai muito. Ontem, quando acabou a partida, no final, o Daniel foi entrevistado pela Globo, né? E ele falando da importância, emocionado pelo título com o São Paulo. Título do time que ele torcia, depois de 41 títulos. Champions e vários títulos na Europa. Esse título, ele deu um valor, na minha opinião, que merecia mesmo e vindo de dentro do coração. Qual é o tamanho de um cara que já ganhou 42 títulos? E pensar com o título de seleção brasileira, Sim, com o título Copa América, no Sevilha, no Barcelona, no PSG, na Juventus, só timão. Então, em todo lugar, e títulos importantes. Aí você vem e é campeão de São Paulo, o título é importante, vamos dizer, esse título de São Paulo tem uma importância muito grande. Desde 2005, São Paulo não ganhava o Paulista. Voltou a ganhar, com a presença dele. Eu queria, a minha pergunta que me chama a atenção é o seguinte: quanto mexeu com você esse título? Qual peso você dá para ele na realidade? Hã? O peso emocional. O peso emocional, porque, assim, eu fui campeão do time que eu torço, que é o Corinthians, mas com 18, 19 anos. Não depois que ganhei, né, vários títulos, como ele ganhou, e ser campeão do time do São Paulo, né? Então, qual é o peso emocional desse título para você, Daniel? Cara, o peso emocional, ele é muito grande, né? Porque, como eu falei na entrevista, assim, eu só sonhava jogar no São Paulo, né? Tipo, não tinha sonho de ir para a Europa, nem conhecia, nem sabia que existia a Europa, devido à falta de informação. E, como eu falei também, o São Paulo me fez querer ser jogador de futebol, que eu coincidi com uma época muito brilhante do São Paulo. Então, aquilo me despertou um encanto pelo São Paulo muito grande. Então, o meu sonho era esse, poder um dia vestir a camisa do São Paulo. O destino quis que isso tomasse uma outra proporção e eu pudesse performar em outros grandes clubes e acabar, tipo, depois de tudo isso, voltando para o São Paulo. Então, é como se eu estivesse voltando no tempo, né? Como se a minha contagem ela tivesse sido ao contrário, né? Agora eu estou me sentindo uma criança, assim, que acaba de realizar o sonho, né? De poder jogar no time de coração e poder ser campeão no time de coração. Então, assim, o prazer emocional é indescritível, sem lugar a dúvida. E a importância do título é porque eu acredito que vai existir um antes e um depois desse título, né? Então, é por isso o peso do título. Tem gente aqui no São Paulo que está 10 anos ou mais tempo no São Paulo sem poder desfrutar de grandes momentos como o que a gente desfrutou antes. Então, assim, eu acho que depois que você tira esse peso todo que o São Paulo arrastava durante esse período, você vai um pouco mais leve, começa a criar uma consciência, né, de que se você deixar de fazer as coisas corretas, de você deixar de fazer as coisas organizadas, você vai passar outros tantos anos sem você ganhar, porque o fato de você ser campeão é simplesmente uma consequência do acúmulo de coisas boas que você faz durante o processo, entendeu? Então, o São Paulo viveu dois lados da moeda.
e passou um intervalo gigantesco sem ser campeão, e agora fazendo as coisas melhor do que estava sendo feita, eles encontraram outra vez o caminho de saber que as coisas precisam ser contínuas, as coisas boas elas precisam ser contínuas, senão você vai passar muitos outros anos sem poder ganhar.